A origem da dor de dente. Mas por quê? Porque a narrativa mítica, ela é sagrada. Então, nas sociedades antigas, quando se recitavam, na verdade, era como se a pessoa se teletransportasse para aquele período e vivesse aquela situação da criação ou da origem. Então, se a pessoa está com dor de dente, ela é transportada para um período antes de existir dor de dente, porque vai contar como surgiu a dor de dente. Então, havia todo um processo assim, inserido num processo maior de cura, uma coisa assim. Ou então um mito como justificativa mesmo, criação do mundo, o mito babilônico da criação, que era recitado na festa de Ano Novo da Babilônia. Dizem que era recitado na festa de Ano Novo. Então, na festa do Ano Novo, se garantia, porque morreu o ano velho, mas se garantia para o ano que iniciava a estabilidade do mundo, ao narrar essa história da criação. Então, a narrativa mítica, ela tem um significado muito importante para aquelas sociedades, né? Porque, na verdade, ela está carregada de sentido. E é um modo como as pessoas explicam a existência do mundo e podem garantir que o mundo continuará a existir. Então, quando nós falamos de mito, não é no sentido de que isso é mentira, isso não existe, não é isso. É no sentido de que, como é que eu posso dizer? O mito é uma narrativa pela qual determinada sociedade se entende, se compreende naquele mundo em que ela vive, né? Porque o mito vai narrar justamente a origem daquele mundo. Tem um seriado que está no Netflix que conta a história dos vikings, né? A saga de Ragnar. E aquilo ali está carregado de mitos, né? Só que uma coisa que me chamou a atenção foi que a crença nórdica são os nórdicos, né, na verdade. De acordo com o Wikipédia, a religião nórdica é o termo utilizado para descrever o sistema. Ela convida a Olha o inimigo. Olha aí. Tá amarrado. Eu sei o que você falou naquele dia. Então, aonde eu quero chegar? Então, os deuses, né, que são liderados por Odin, que é o deus maior, e todo aquele contexto, né, de que eles viviam, tudo estava ligado com a religião. Eles tinham também a mesma esperança de que eles iam se encontrar com Odin, e Odin era o deus maior, como se fosse o Zeus, né? E como se fosse Yahvé. E um padre é sequestrado. Quando eles entram na Inglaterra, você assistiu já isso aí, né? Eu assisti os primeiros capítulos. Então, esse padre, ele convive tanto com os deuses nórdicos e com o povo, né? Que ele começa a acreditar também nos deuses de Odin, né? E assim, uma coisa tão engraçada que ele participa dos rituais, ele praticamente vira um viking. Só que depois, quando ele volta para a Inglaterra, ele tem um encontro com Cristo. Aí o diretor ou o autor desse seriado, não sei o que ele quis mostrar ali, mas ele tem aquele encontro, ele vê a luz muito forte que nós entendemos que é Jesus, e aí é como se ele estivesse pedindo perdão e aí ele morre, né? Quer dizer, ele fez essa viagem, né? Ele viveu dentro dos mitos dos deuses nórdicos. Sim. Ele acreditava tanto que ele chegou a dizer que servia a Odin já. Nossa. Então, O que é um mito? Né? Na verdade, toda a concepção, estrutura de mundo, de uma sociedade antiga, é pautada numa visão mítica. Tudo se explica pela força dos deuses e assim adiante.
Mas não que eu vou simplesmente inventar histórias dos deuses. É que aqueles deuses representam poderes, digamos assim, da vida, da realidade, da natureza, na qual eu me encontro, poderes com os quais eu interajo, né? E, então é isso, é todo um universo, todo um imaginário que está presente e que dá sentido para uma pessoa, para uma sociedade. Então vamos pensar no caso da Bíblia. Os hebreus antigos, nós às vezes temos, talvez tenhamos essa ideia de que Oséias era um luterano, né? ou um pentecostal. Ou um pentecostal, caía, babava, tal, era um pentecostal, ele tinha visões, né? Então, mas não é, ele não era. Ele era um hebreu do século VIII a.C., que vivia no antigo Médio Oriente. Um homem do seu tempo. Né? Um homem do seu tempo, com sua cultura, seus costumes, seus valores, que eram bem diferentes dos valores e da moral de nossa igreja, de nossas igrejas, ou de nossa cultura moderna. Então, ele, claro que explicaria o mundo tendo por base a religião. Não havia ciência para explicar. Então eles se inspiravam nas narrativas existentes. Por exemplo, em Gênesis 1 se inspira no mito babilônico da criação. Isso não quer dizer que eu vou desqualificar o texto. Não, o texto tem a sua verdade. Mas essa verdade, ela não é científica. Porque não é do interesse dos autores escreverem um tratado científico. Então, essa é a questão. Nós temos que ver, lembra que eu acho que eu já devo ter dito nas primeiras aulas, a questão do gênero literário? Então, temos que ver qual é o gênero do texto. Se o texto tem um gênero mais voltado para o mítico, temos que entendê-lo nesse sentido. Tem um texto que é bem complexo, né, no Antigo Testamento, que é o de 1 Samuel 28. A feiticeira de Endor, ela volta, a volta de Samuel. Né? Eu mesmo já briguei muito com esse texto. Já escrafuchei. Aí ontem eu falei, a Esther, minha esposa, me olhou assim, né? Mas eu falei assim, filha, não se espante no que eu vou te dizer. Mas e se Deus, o Yahvé, permitiu que Samuel voltasse? Naquele momento específico. Como você sempre fala, né? Posso estar errado na minha interpretação. Mas se Deus decidiu naquele momento permitir, né, por um motivo, não sei qual foi lá, né? Qual o problema? Né? Porque você vai estudar aquele texto, os crentes mais tradicionais vão dar uma explicação que é o demônio. Que é o demônio, que é isso, que é aquilo, né? Mas e se Deus resolveu? Na verdade. Aí entra essa questão que você falou. O autor da época, né, um homem da sua época, todo aquele conceito que envolvia todo aquele momento, né? Na época em que esse texto foi escrito, não existia ainda o conceito de Satanás, digamos assim. Boa parte do de Satanás não existia. Eles não acreditavam que havia os demônios ou Satanás. Os demônios, para eles, eram seres folclóricos, como se fossem a mula sem cabeça do nosso folclore, o Saci Pererê, sabe? Essas coisas. Então, não havia essa qualidade, essa demonologia que existe já no judaísmo e no cristianismo, que vão existir depois. Pós-exílios, né? Então não havia. Eu penso que se o texto diz que é Samuel, é porque o autor queria que era Samuel. E pronto, ponto final. Não sei se foi Samuel mesmo, se apareceu Samuel. Não, porque nós estamos lidando com a narrativa. Isso, é isso aí. É um texto, uma narrativa. Né? Uma coisa é o fato. Alguém cai do barranco. Outra coisa é que 7 dias depois alguém escreveu uma história do João que caiu do barranco. Né? Então, são coisas diferentes. Estamos lidando com o texto. Tá? Meu pastor anterior, ele
observou umas coisas interessantes em relação a esse assunto aí, né? Ele dizendo, olha, se a Bíblia proíbe, diz que não é para consultar os mortos, quem sabe é porque dá para consultar mesmo, né? Por isso a Bíblia proíbe. Aí isso que eu defendo o Chico Xavier. Não, mas aí ele disse uma coisa interessante. Ele falou, olha, quando uma pessoa morre, o período do luto é importante. Só que ficar consultando a alma do morto, seja a alma do morto mesmo, seja ou não seja, ou você está se iludindo, eu não sei, mas isso já não é saudável. Não é saudável, exatamente. Porque chega um momento... Deus sabe que não é. Chega um momento que você tem que deixar, vou usar um termo assim bem popular, tá? A alma dele ou dela ir mesmo, e descansar. No purgatório. E você tem que lidar com a tua vida aqui. Você tem que desligar. Né? Não dá para ficar conectado o resto da sua vida buscando a mensagem, buscando, invocando e não sei o que lá, como os espíritas fazem, e sempre grudado, apegado. Não se liberta, né? Não se liberta. Não. Tem o seu período de luto e depois toca a sua vida. É a memória, fica só a memória. Fica na memória. E quem morreu, deixa quem morreu sossegado, em paz, né? Porque senão isso não vai ser saudável para quem está vivo, né? Você sabe que tem a igreja Não é evangélica. saudável. Você tem que lidar com isso. Tem a igreja evangélica da Avó Rosa. Ah, eu sei. Conhece, né? Vocês conhecem? A igreja apostólica. É a igreja apostólica da Avó. O que você está fazendo aí Da fora? Santa Avó. Coisa que é lá, pastor. Hã? Coisa que frequenta ou não tem. Ficou na Avó Rosa? Venturoso. Ah, venturoso. E eles vivem, acho que, sempre consultando a Avó Rosa, né? Ô, É. é o Espírito Santo. Sério? Oi. Pode ter alguma ligação, por isso que Jesus falou uma vez para aquele homem, que eu não lembro o nome dele agora, não sei nem se cita na verdade o nome dele. Fala assim, deixa que os mortos enterrem os mortos. Que ele queria voltar para enterrar o seu pai, algum parente dele. Mas eu acho que alguma coisa... Não, acho que lá o sentido é diferente. Penso que lá o sentido é o da urgência. Jesus está chamando as pessoas para anunciarem o reino de Deus. E quem pega no arado não pode olhar para trás. Então, se você está apegado ainda à tua família e tal, Jesus diz, não, larga tudo e me segue. Tá? Quer dizer, naquele período ele chamava as pessoas para seguirem. Verdade. Depois anunciarem o reino e era para se desprender. Né? Agora, eu acho que a observação do meu pastor foi interessante. Né? Há um momento que você não pode mais ficar apegado, você tem que deixar a pessoa ir embora mesmo, quer dizer, simbolicamente, né? E você tem que tocar a tua vida. Mais para frente você se encontra com ela, mas... Eu tenho uma impressão mais ou menos assim, que o mundo espiritual, ele é possível de acessá-lo por certas portas. E eu acho que o espiritismo é janela. É janela, sabe? eu acho que... Tem o mundo espiritual, Deus permite a gente acessar ele de alguma forma, né? A gente, nós temos sentimentos espirituais que dá acesso a isso. E eu acho que o espiritismo é janela. Não é uma porta. Ele acessa, mas você está acessando pela janela. Eu não sei lá o que você vai ver, doutor. Melhor não mexer com isso. Melhor entrar pela porta, né? Estreita. Entra por Jesus. E outra coisa que ele disse na época, para a gente ir para Oséias, né? Mas ele citou aquela passagem em que Jesus está subindo ao céu, em Atos capítulo 1, Certo. os discípulos ficam olhando para cima, aí o anjo diz, por que vocês estão olhando para cima? Vocês têm que olhar para aqui, ó, aqui para baixo. Está acontecendo aqui. Vocês têm que olhar, não para cima. E não ficar especulando a respeito de tempos e épocas, né? De novo tem essa maneira. Isso chama-se escatologia. Ou fica, nossa, mas Jesus... Chama o quê? Escatologia. Escatologia. Vamos lá. Exato. Bom, o nosso Oséias, capítulo 10, eu mandei o texto para vocês. Vinha exuberante era Israel. Era ou é? Né? Pode ser Israel,
Eu acho que depois eu corrigi, não sei porque ficou era. Eu coloquei depois, eu tirei o era, pus o é. Bom, enfim, que confusão eu fiz, não sei. Mas vinha exuberante era ou é Israel. Produzia ou produz fruto para ele em abundância. Quanto mais abundante era seu fruto, mais multiplicou, ou multiplicava, né, os altares. Quanto mais bela era a sua terra, mais embelezavam estelas. Liso é o coração deles, agora incorrem em culpa. Ele demolirá os seus altares, destruirá suas estelas. Reis, agora dizem, não há rei para nós, porque não tememos a Javé, e o rei o que fará para nós? Disseram palavras para jurar em vão, cortar aliança, e brotou como erva da minha o direito sobre os sucos do campo. Por causa das novilhas da casa da iniquidade, temem os habitantes de Samaria, pois pranteou sobre ele o seu povo, e os sacerdotes dele sobre ele se regozijam por causa da glória dele. Foi ele para longe de nós, especialmente ele para a Síria será levado, um presente para o rei Jaré. Vergonha Efraim receberá, e se envergonhará Israel do conselho dele. Foi destruída Samaria, o seu rei é como graveto sobre a face das águas. E serão destruídos os lugares altos de iniquidade. Espinheiro e cardo crescerão sobre os seus altares, e dirão para os montes, cobri-nos, e para as colinas, cair sobre nós. Até aqui? Bom, podemos até dividir as partes. Né? Eu também fiz a divisão em pequenas estrofes. Vamos discutindo cada uma delas, né? Cada uma das estrofes. Mas primeiro eu queria olhar no seu conjunto. Percebam que o texto começa falando de altares e de estelas. Sabem o que são as estelas? As pedras, né? Isso. É muito comum no Oriente Médio. Cadê a caneta aqui? É muito comum no Oriente Médio encontrarem em templos, assim adiante, pedras colocadas assim em pé. Como se fosse uma lápide, né? Em Quilbe Yafa, tem uma pedra com desenho de uma mão, por exemplo. De mão. A mão talvez simbolize Javé, não sei. Né? É interessante que ela aparece de vez em quando em alguns documentos antigos. Mas são essas pedras, o Matsebá. Matsebot é plural. No templo de Judá, templo de Arad, foram encontradas duas pedras no templo da cidade de Arad, que foi desativado por volta do século VIII a.C. Uma maior e uma menor também, no nicho que corresponderia ao Santo dos Santos. Né? Só que não era um espaço grande, era só um nicho mesmo. Então eles punham várias pedras assim para representar as divindades. Às vezes pedras menores também, talvez representando Deus, a deusa e outras divindades. Foi achado em qual tempo? Aqui em Arad, no deserto de Judá. Depois ele foi desativado, ó. Possivelmente Ezequias desativou. Então, essas são estelas, são os matzevot. Certo? Os cananeus faziam isso também, desenhavam com a figura de Baal, segurando o raio, aquela coisa toda. Tá? Então, vejam que o texto, ele inicia falando de altares e estelas. Né? E ele também vai terminar falando de altares. Ele diz assim: serão destruídos os lugares altos de iniquidade, espinheiro e cardo crescerão sobre os seus altares. Então é interessante, eu acho que dá para fechar aqui mesmo. Né? O texto começa com altares, termina com altares. Né? Em termos formais, assim. Israel é comparado à vinha. Isaías também compara Israel à vinha. Né? O
profeta Oséias faz a mesma coisa aqui. Vinha exuberante era Israel, ou produzia fruto para ele em abundância. E quanto mais abundante o fruto, mais multiplicou os altares. O problema não são os altares, né? Israel é de uma espiritualidade sem conta. Nós já vimos isso em outras passagens de Oséias. A espiritualidade de Israel se traduz pela multiplicação de altares e pela multiplicação de estelas. Essas estelas que representam a divindade nos templos, né, nos lugares altos, etc. Mas justiça de bom nada. Então, aí que está, né? Eles estão muito preocupados com os altares e as estelas. Com o churrasco, né? Eita, No Deus. altar. As costelas, as mamíferas. Sacrifício agradável. É, exato. E agora veja o versículo 2. Liso é o coração deles. Exteriormente estão indo bem, pelo menos parece, né? Só que o coração é liso. Aí algumas traduções dizem falso é o coração, né? Seu coração é falso, diz a Bíblia de Jerusalém. Seu coração é falso. A palavra é liso mesmo. É escorregadio. Portanto, o coração sempre está fugindo. Não tem como apreender esse coração. Não tem como agarrar e segurar esse coração. Não obstante altares e estelas, não obstante a religião. Incorrem em culpa. Ele demolirá os seus altares e destruirá suas estelas. Vejam que Traduzir por estátuas está errado? Estelas por estátuas? eu acho que estelas aqui são essas pedras aqui. É que na tradução está errado. Estátua. Que tradução que é? Não, realmente. Almeida? É a minha também dá altares. Isso. Aqui diz estelas. A tua tá Altares. altares e estátuas. Não, só dá altares. Mas multiplicou os altares. E depois, quanto mais bela era a terra, mais embelezavam estelas. Coluna sagrada. Colunas. Coluna sagrada. Na Coluna Tebe sagrada, está estelas. estelas. Isso, como a de Jerusalém, né? Ah, Que são os mazevotes, são aquelas pedras que eles colocavam, né, representando a divindade, o Deus, a deusa, enfim. Então eles embelezavam estelas e multiplicavam os altares. Mas ele demolirá os altares e destruirá as estelas. Então esse ele, aqui nós não temos um nome, mas dá para inferir, quer dizer, dá para pensar, provavelmente, uma referência a Javé, né? O Javé é o Deus o rei da Assíria. Mas eu não sei, a minha primeira intuição aqui é que esteja se referindo a Javé. Porque esses cultos, claro que eles tinham outros deuses, né? Mas se nós falarmos, por exemplo, do bezerro, das novilhas de Betel, o culto é de Javé. A Javé multiplicam altares e Javé destruirá os altares. A Javé embelezam estelas, mas Javé vai destruir essas estelas. Isso é significativo. Tudo porque o coração é liso. O coração é liso, o coração liso é o coração culpado. Agora incorre em culpa. Tá? Agora, em que sentido o coração é culpado? Se eles são tão religiosos, né?
Que indícios temos da culpabilidade do coração aí? Que indícios temos no texto que apontam, que elementos concretos apontam para essa frase: o coração deles é liso, é escorregadio, é falso, né? No texto temos alguns elementos concretos que apontem para isso? Sim? Aqui diz que, pelo menos o que eu estou entendendo aqui, ó, quanto mais abundante era o seu fruto, ou seja, quanto mais eles prosperavam, Mais igrejas. né? Mas eles multiplicaram os altares. Mas eles colocavam estelas, né? Então, Para fazer aumentar mais ainda a arrecadação. ah, O princípio da arrecadação. tá certo, eu acho que há lógica aí, né? Mas no texto temos elementos que apontam para esse coração escorregadio? Que elementos seriam esses? Escorregadio da coração falso. Sim. Eu acho que o sentido é esse, coração falso, né? Um coração que está sempre escapando, fugindo, né? E Javé não está. Porque aqui, o que eu entendo aqui é que eles descobriram um sistema de manipulação, Certo. né? De controle, de manipulação do povo, de criar um sistema de conduta que o poder está na minha mão. Ó, é aqui, ó, é desse jeito. Certo. E quanto mais esse sistema funcionava, mais altares eram feitos. E só que isso, pelo que eu estou lendo aqui, não é para Deus. É o sistema pelo sistema. É o sistema pelo sistema. É o poder pelo poder. Não é para honrar a Yahvé. Não é em honra a Yahvé. E Yahvé me inspirou a fazer isso, mas agora eu faço por fazer. Eu não estou fazendo mais em honra a Yahvé. Eu estou para manter um status quo. É isso que eu estou entendendo. Né? Não, legal, eu acho que tem tudo a ver. Mas assim, no texto, quais os elementos que se amarram ao conceito coração liso, coração falso, escorregadio? No texto. Você vê porque eles eram exuberantes diante de Deus e deixaram de ser? Só que eles não perceberam isso, continuaram. No texto aqui, vinha exuberante a Israel, porque se fala da prosperidade, né, do reino do norte. O reino do norte é rico. Ele tem uma boa economia, o comércio, a produção, então isso tudo... O clima é mais ameno, as torna- plantas são mais verdejantes. A planície de Jezreel, por exemplo, é hiperprodutiva. Então, nós temos aí um reino próspero, exuberante, vinha exuberante. Quanto mais ele prospera, mais religioso se mostra. Constrói mais igrejas. Né? Mas quais os elementos falam e relacionam-se com o coração falso? É no texto inteiro ou só no versículo 1º e 2º? Você está falando? Vamos pegar nessa primeira parte, do 1 ao 3, do 1 ao 4. 1 ou 4? Mas no texto inteiro, na outra perícope também, né? Está relacionado. Aqui diz, né? Que eles dizem, né? Não tememos Yahvé e o rei. O que fará para nós? Certo. Mas e se vocês lerem os versículos 3 e 4? Dê uma olhada no 3 e 4. Agora dizem, não há rei para nós, porque não tememos a Javé, e o rei que fará para nós, é o que vocês citaram. Depois o 4. Disseram palavras para jurar em vão. Cortar aliança.
cortar, porque é assim que ele se expressava, né? Quando Abraão faz o pacto com Deus lá, no livro de Gênesis, Abraão, ele corta ao meio os animais e coloca uma parte à direita e uma parte à esquerda, e ele passa pelo meio das partes, e depois Javé, como uma chama de fogo, também passa pelo meio das partes para selar a aliança. Era o acordo que eles faziam. A ideia é que aconteça comigo o que acontece com esse, que aconteceu com os animais, se eu não cumprir minha parte no trato, né? Cortar a aliança, então, tem a ver com isso. Eles cortam o animal em 2 pedaços, um pedaço aqui, um pedaço ali, e passam no meio. Pobre não sobra para o animal, né? Mas, Fazer aliança assim naquele tempo? Fazer cortar a aliança. É por isso que a expressão hebraica é cortar a aliança. Nós diríamos firmar uma aliança, fazer um acordo, né? Então, disseram palavras para jurar em vão, fazer aliança, e brotou como erva daninha o mishpat, o direito sobre os sulcos do campo. Me parece que é justamente aqui que nós temos a relação com o coração falso. Eles se mostram muito religiosos. O Reino do Norte tem muito santuário, produz muitos altares, mas é como diz um outro texto, né? O seu coração está longe de mim, né? Por quê? Porque eles juram em vão, fazem alianças, e o direito cresce como erva daninha sobre os sulcos do campo. Aquilo que deve ser o mishpat, o direito, se torna a erva daninha. Nos sulcos do campo. Eu acho que aqui nós temos um elemento bem concreto. A terra arada, né? Sim. Sobre a terra produtiva, né? Exatamente. Em vez de direito, a erva daninha sobre o campo. Sim. Aqui, vinha exuberante a Israel em seu momento de prosperidade. O resultado só um minutinho, dessa prosperidade é a construção de muitos altares e estelas comemorativas. No entanto, Yahvé irá derrubá-los. Percebe-se no texto acima citado que o multiplicar de altares é a expressão religiosa de quem possui o coração liso, ou seja, de quem jura falso, não respeita os acordos e perverte o direito dos mais fracos. Embora essa passagem seja mais ampla na referência que é de Israel, o alvo deve ser os que possuem poder econômico e político para levantar altares e estelas, ou seja, fala-se de pessoas ligadas ao poder. Assim, o tema da religião como máscara que encobre a perversão do que é direito também está presente e pode incluir a categoria sacerdotal da qual se fala no capítulo 4. Ainda seguindo esse eixo hermenêutico, nota-se que altares e estelas não deixam de ter relação com monarquia. Essa é uma outra questão. Vocês podem notar, agora dizem, não há rei para nós. Altares, estelas, estão vinculadas a rei, né? Não tememos a Javé, o rei, o que fará para nós? Javé e rei se contrapõem, e o que parece denunciar os verdadeiros motivos vão aparecendo pouco a pouco. Primeiramente o rei, depois o resultado, ou seja, o que eles praticam. Juram falso, fazem aliança. A consequência disso é que brota como erva daninha o direito sobre os sulcos do campo. Assim, interessante é que de exuberância de altares e estelas é possível descer para as verdadeiras razões das coisas, ou seja, reis, direito, entre aspas, e sulcos do campo. Uma queda do simbólico para o real que nele se esconde.
A discrepância entre as práticas religiosas que eles implementam mediante a elevação de altares e estelas e suas atitudes na relação com falsos juramentos, alianças e a subversão do direito é definida por coração liso. O resultado é que Javé destruirá altares e estelas, pois se tornaram símbolos de crimes praticados contra as pessoas. Essa causa escondida é denunciada no versículo 4. Né? Novamente, disseram palavras para jurar em vão, cortar aliança, e brota como erva daninha o direito. Observa-se como tamanha religiosidade desemboca na verdadeira causa, os sulcos do campo. Aqui o verdadeiro motivo da religião dos santuários de Samaria, de Betel e de outros locais abraçados pelo Estado. Uma religião que, ironicamente, transforma o direito em erva daninha, que se apodera dos sucos do campo, do produto do agricultor. Uma pequena observação aqui. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não sei se fui claro também. Eles faziam então essa estela tirando o rei. Nós temos estela de rei, é isso? Não, essas estelas estavam inseridas no sistema religioso do Estado. As autoridades que faziam. Que faziam. Por isso que, se você olhar 1 Reis, no livro de 1 de Reis, quem institui o culto de Betel é Jeroboão I. É Jeroboão. Aí você tem aquela história do profeta novo, ou do jovem profeta, que é enviado de Judá para falar contra o altar de Betel. Vocês lembram dessa passagem? É a primeira vez. Isso. Daí ele vai para falar. Quando ele chega lá, o Jeroboão está ativo no culto de Betel. O rei, porque como diz o sacerdote ao profeta Amós, esse é o santuário do rei. Logicamente, todos esses símbolos religiosos estão inseridos no contexto, digamos assim, no contexto do Estado israelita. Há um vínculo de religião com a monarquia, com o rei, com o poder. Essa época de Oséias, ela foi... eu não sei agora de cabeça, eu não lembro. Oséias é um profeta que ele está... Há quanto tempo depois que o reino foi dividido? Bom, se jogarmos, por exemplo, John Bright e outros, colocam a divisão do reino mais ou menos em 950, 940. Vamos chutar redondo, 940. Uns 200 anos. 200 anos Mais ou menos. Cada geração 40 anos, vamos por aí. Então são 5 gerações que passaram ou mais. Eu estou falando uma conta redonda. Em 5 gerações, então esse pessoal que fica que já era do norte, quem se rebela na verdade as lideranças, né? As lideranças que se rebelam e formam o reino do norte, né? As 10 tribos, as 10 tribos. Em 200 anos eles criam um outro sistema religioso para contrapor ao de Judá. Então, mas o problema é que esses santuários, esses lugares onde existem esses santuários, são já tradicionais. Eles só reforçam o que já existia. Os lugares santos que já existiam. Esses santuários não foram edificados no período de Salomão, não? Não, provavelmente já bem anterior. Bem anterior. Eles só reforçam então essa cultura local. Por isso já colocavam Jacó como o fundador do culto de Betel. Betel, a porta da casa quando ele unge a pedra, né? Exatamente. A tradição já ligava isso ao patriarca Jacó. Então provavelmente essa tradição talvez venha até dos cananeus, né? Israel absorveu e ressignificou. Davi e Salomão não conseguiram mexer com essa cultura. Não, mas eu acho que não tinham interesse em mexer assim.
não havia ainda uma unificação em Jerusalém, como vai acontecer com Ezequias e Josias. Então, Isso só com Dá uma falsa impressão, né? De que Davi conseguiu. Essa questão da história de Davi e Salomão hoje está bem controvertida. Assim, há uma discussão muito grande entre os historiadores e os arqueólogos sobre isso. Complicado. Você falou uma vez, mas eu esqueci. Quantos anos Oséias antes de Cristo? Mais ou menos é o século VIII, uns 740, até os 725, mais ou menos, esse período. Então ele é contemporâneo, assim, mais ou menos, a Isaías, então. É contemporâneo de Isaías e Miqueias. Tá. Também. E um pouco depois de Amós. Amós atuou um pouco antes de Oséias. Certo? Cada profeta tinha o seu tempo e, sei lá, se conhecia. Acho que acho que não se conheciam. Não, né? Muitos não. Tinha escola de profeta. Também é difícil dizer com certeza. Por exemplo, Amós conheceu Oséias, ou Oséias conheceu Amós. Talvez até tenha ouvido falar dele, né? Mas Amós atuou um pouco antes de Oséias. Porém, no mesmo período do rei Jeroboão. O rei Jeroboão II, que segundo o livro de Reis reinou 40 anos, numa parte do reinado dele atuou Amós. E mais para o finalzinho do reinado dele começou a atuar Oséias, que atuou desde o final do reinado de Jeroboão até a queda do reino do norte. Isaías que foram vários reis, né? Foram Isaías, sim. Então é mais ou menos nesse pé que fica. Né? Deixa eu só ver aqui o que eu estou fazendo aqui. Pronto. Então, eu acho que não dá para dissociar a questão de altares e estelas com a questão de reis, né? E do jurar falso e cortar aliança. Então, na verdade, o que vem à tona é a temática que nós já encontramos aqui em outros trechos de Oséias e que encontramos também nos profetas. Javé não quer um culto de aparência. Né? O que Javé quer, na verdade, é que se pratique o direito e a justiça. Então, se o culto expressa a prática do direito e da justiça, isso é aceitável a Javé. Mas se o culto ele expressa uma religiosidade sem nenhum conteúdo concreto de direito, de justiça, de solidariedade, o culto é vão, é vazio, porque Javé nem olha, né? nem dá atenção. Quer dizer, o coração é liso demais, o coração é falso demais. Javé não quer um culto desse. Tá? Isso acontece também com Isaías capítulo 1, né? Vocês conhecem bem isso. Daí ele diz, praticar o direito, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, esse é o culto que Javé está querendo. E é o que Jesus vem e corrobora com essa palavra de Javé, né? Sim. Que é o mesmo sentido. Exato. Terceiro Isaías também vai falar da mesma coisa. Quando Boaz, né, eu estou viajando aqui, Boaz resgata Noemi, Ruth, é nesse sentido, né? Deus falando com o povo, façam um resgate. Façam um resgate. Né? Tem que haver um resgate. Sim. Tem que, a dignidade dessas pessoas tem que ser restaurada. Exato. Né? Exatamente. Então é mais do que os altares e igrejas bonitas assim. Então,
Nada contra igrejas bonitas. Eu só estou Mas dizendo. isso Só a igreja confronta. bonita, sem expressar Mas nenhuma solidariedade. Sem vida, né? Isso nos confronta, né? Isso como praticar a minha religiosidade, né? Eu depois de fazer essa releitura de Oséias, eu estou com conflito. Que bom! Que bom! Um conflito moral enorme, né? Não, porque de fato, Né? uma vez meu professor, não sei se já comentei isso, eu replico as coisas, eu falo assim, a minha mulher fala de novo! É a idade. Normal, é normal. Mas meu professor, estávamos na praça de alimentação, lá da Unesp. Aí ele dizendo que toda vez que nós comemos, nós cometemos um pecado. Ele dizendo, tá? Mas ele falou, fazer o quê, né? É tão gostoso comer aqui a carne e tal, mas cometemos um pecado, né? Mas por que será? É porque, assim, nós participamos de um sistema no qual muita gente está morrendo de fome, né? E não é porque falta comida, não está faltando comida. Os restaurantes pegam no fim do dia, jogam tanta comida fora, né? Quer dizer, Nós mesmo na nossa casa, mesmo em nossa casa, né? Não falta comida. O Brasil é um dos países que mais desperdiça. O problema é que o sistema é injusto. O pecado é social e nós comungamos esse pecado social de alguma maneira. Então é mais ou menos isso. Refletir isso, pensar isso. Né? desde que meu filho esteja na escola bem alimentado, está tudo bem, Deus me abençoou. É. Né? Não, quando eu não digo assim, Deus me abençoou, Deus, o meu chefe perdeu o emprego e eu fiquei no lugar, Deus me abençoou, quer dizer, o coitado lá, ó. Essas coisinhas que a gente fala de vez em quando, mas de fato, não estou negando que Deus abençoe, mas estou dizendo só que muitas vezes Nós temos que lembrar, né? nós estamos no sistema, infelizmente. Né? Então é isso. E nós estamos no sistema e muitas vezes a gente não dá conta que defendemos o sistema. Né? O problema de estar no sistema não tem como. Eu vivo no sistema, mas eu não posso defender esse sistema. Eu não posso defender. Né? Nós defendemos. Mas a gente. Isso que está me dando um baita conflito moral, porque além de eu defender o sistema, eu sou um religioso. Eu sou um religioso, né? Eu sou no mínimo, que estuda a lei. Na igreja antiga, na igreja católica antiga, dos primeiros séculos, normalmente escolhiam os bispos da igreja de Roma, a igreja em Roma, né? Não da igreja católica Roma, da igreja em Roma, escolhiam os bispos dentre os diáconos, normalmente, era costume. Então, dentre os diáconos se selecionava o bispo quando morria o vigente. Aí conta-se que os diáconos eram encarregados justamente de repartir o caixa, digamos assim. Ele era o tesoureiro. Então ele era encarregado de administrar esse dinheiro em favor das viúvas, dos pobres, para comprar liberdade aos irmãos escravos. A igreja fazia tudo isso. Aí conta-se que o prefeito de Roma ficou com os olhos muito grandes, tendo em vista o caixa da igreja de Roma, né? E aí ele exigiu que o diácono trouxesse os tesouros da igreja para ele, né? Aí ele reuniu os aleijados, os pobres, os mendigos, e falou para o prefeito: esse é o tesouro da igreja. Né? Então, mas é isso. Agora eu entendo, né, que quando Jesus fala, né, os últimos serão os primeiros. Eles serão os primeiros resgatados. Né? Eles serão os primeiros resgatados. E que precedem, digamos assim, a muito justo no reino. Então, não há rei para nós,
Porque agora a situação desse Israel já não está boa, né? Aqui nós já não estamos no período de Jeroboão, porque o período de Jeroboão é um período de prosperidade. Ele amplia os territórios, as fronteiras e tal. Aqui nós estamos no momento, provavelmente, assírio pós a derrota de Israel. Né? Então, eles estão já no aperto. Mas continuam fazendo as coisas erradas. Né? Podemos passar por outro trecho? Por causa das novilhas da casa da iniquidade, temem os habitantes de Samaria. Então, casa da iniquidade é Bet-Aven. Bet-Aven. E aqui eu só falo assim, aí fala das novilhas. Mas não tinha que ser macho o sacrifício? Não, aqui provavelmente é uma referência às estátuas. Eu até penso que tem uma referência ao bezerro de ouro aqui. Né? Porque eu falo por causa das novilhas. Eu falei, poxa, mas normalmente é o macho. Mas aqui eu não penso que sejam os animais para sacrifício. Eu penso que sejam as estátuas, que representam aquele altar, aquele santuário. Então é uma alegoria, a parte pictórica, a parte cultural. Por exemplo, se alguém vai a Pirapora fazer romaria, lá o católico faz romaria, né? Santo Amaro saem até hoje os cavaleiros para Pirapora. Eles vão pensando em quê? No bom Jesus, é a imagem do Cristo ensanguentado e assim adiante. Se alguém vai à Aparecida, vai pensando em quê? Na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tá? Mas não é só a imagem que está lá, há todo um complexo, um santuário, uma estrutura. Então, novilhas aqui, eu penso que sejam as imagens, que representam toda aquela estrutura cultural em Betel. É Betel por quê? Bet-Aven é ironia, sarcasmo. Na verdade, Betel é a casa de El, a casa de Deus. E é identificado com o elo que está na Deus, né? A casa de Deus. Mas o profeta diz, casa da iniquidade, casa da maldade. Bet-Aven, ele faz um trocadilho. Tá? Então as novilhas de Bet-Aven provavelmente são as imagens. Penso que sejam as imagens que se encontram naquele santuário de Betel, que representam todo o complexo, toda a estrutura religiosa ali, estatal. Veja que temem, por causa das novilhas da casa da iniquidade, provavelmente os assírios já estão detonando tudo. Temem os habitantes de Samaria. Vejam que agora se fala de habitantes de Samaria. Samaria não produz nada. Quem produz é o roceiro. Samaria é o centro administrativo do reino. Ali está o rei, a família real, os líderes, os generais, os poderosos. Tá? Portanto, há uma ligação das novilhas de Betel com os habitantes de Samaria. Aí nós já vemos qual é a instrumentalidade das novilhas de Betel. As novilhas de Betel são um instrumento dos habitantes de Samaria. São a devoção dos habitantes de Samaria. O roceiro está lá. Nos sulcos do campo do roceiro, o direito é como erva daninha, porque ele é o prejudicado nessa história. Aqui é a relação entre Betel e Samaria. Igreja e Estado, e poder. Sério, essa relação com você está falando do roceiro é o homem simples, né? O homem simples.
que hoje nem tanto, né, mas ainda continua essa mesma ideia, ele não está muito ligado no que está acontecendo, né? Tanto na religião quanto na política, vamos dizer assim, né? A questão financeira do país, como que as coisas estão andando, eles não têm essa noção, né? Não. Então eles sempre sofrem mais, mas por um outro lado, tem Deus cuidando dessas pessoas, né? Isso. E defendendo essas pessoas, inclusive pela palavra do profeta. Sim, exatamente. Também. Lá na época do curso de História, estudando a História do Brasil, quando foi proclamada a República, 1889, né, Marechal Deodoro, o povo tinha a menor noção do que estava acontecendo. Teve um autor, que ele trabalhou esse período, né, da história do Brasil, e o livro dele chama Os Bestializados. Ele trabalha esse conceito do povo que não tem noção. Né? E eu vejo assim, nessas procissões, do lado da pentecostal, muito esse povo que não tem muita noção. Né? Eles vão pelo andar da carruagem. O que o sacerdote falar, está falado. Né? Então, eles não param para analisar as escrituras, porque não tem essa... A instrumentalização da religião pelo poder político não é privilégio desse Israel antigo. Aconteceu também no cristianismo. Sim. Por exemplo, na Inglaterra, quando eles brigavam lá pelo modelo de igreja, nós queríamos uma igreja episcopal. Quem queria uma igreja episcopal era o rei da Inglaterra. Principalmente com a sua tendência, sua tendência absolutista. Na época do Henrique VIII? Do Henrique VIII, de Isabel e depois de Carlos, de James, né? aquele período lá que entra para as revoluções inglesas. A briga de católico e protestante. Exato. Então, eles queriam por quê? Por que o rei queria o episcopal? Porque toda a igreja é subordinada ao bispo e o bispo está vinculado ao poder do Estado e ao rei. Então, as notícias e a ideologia passa pelo público. Ele quer criar uma pirâmide de poder e ele está no topo. Sim. Então vejam que não é privilégio de Israel, mas percebemos aqui como os habitantes de Samaria são devotos de Betel. É óbvio que são devotos de Betel. Tá? Pranteou sobre ele o seu povo. Então, o problema é que eu mantive o texto do hebraico. Pranteou sobre ele o seu povo. Né? Já destoa da primeira linha, porque a primeira linha vai falar das novilhas de Samaria, correto? Devia ser, pranteou sobre elas o seu povo, mas não, pranteou sobre ele. Deixa eu só pôr aqui Oséias. Oséias 10. Versículo. Pranteou sobre ele, versículo 5. Versículo 5. Então, pranteou sobre ele o seu povo, amou, né? E os sacerdotes dele. Porque aí você vai perceber que ele passa a falar do bezerro de Samaria. E os sacerdotes sobre ele se regozijam por causa da glória dele. Foi ele para longe de nós, especialmente para a Síria será levado. Aqui já é uma referência a quem? Ou a quê? Me parece que é o bezerro. Então, gramaticalmente, a primeira linha destoa da outra. Por causa das novilhas da iniquidade, teme os habitantes de Samaria.
pois pranteou sobre ele o seu povo. Sobre ele já não faz sentido com as novilhas. Mas eu acho que o texto, por ser antigo, ele tem essas quebradas, né? Mas me parece ser uma referência ao bezerro, porque ele será levado como presente para o rei Yareb. O Yareb aqui é corrupção do texto. Pode ser o rei, o grande rei, a gente já viu isso, né? Aparece essa expressão em outros lugares. Então, quando o povo antigo dominava uma cidade, saqueava o templo, e os objetos daquele templo, principalmente as imagens, eram levadas cativas, porque a ideia é: o meu Deus venceu o seu Deus agora será levado cativo pelo meu Deus. Aí eu coloco a imagem do Deus vencido no santuário do Deus vencedor. Aquela passagem lá dos filisteus, né? Com a arca no templo de Dagon. Exato. Ou de Davi, quando vence os filisteus, que ele manda pegar os ídolos e levar os ídolos. Ele leva os ídolos. Provavelmente para pôr diante de Yahvé como troféus, né? Eles são vencidos. Yahvé foi mais forte. Tem essa ideia, né? Tá certo? Então, vejam que por isso eu entendo novilhas como as imagens, uma referência, né? Mas porque o que se segue vai falar do bezerro de Samaria. O bezerro que foi levado como presente, como um troféu para o rei da Assíria. Né? Então esse culto de estelas e altares é um culto idólatra. Mas por que idólatra? Porque justamente falta esse culto aquilo que é característico de Yahvé. A justiça, o direito, a defesa dos fracos. A história de Yahvé com Israel é a história da defesa dos fracos. O que é o êxodo? Tirando os escravos. Tirando escravos dos servos do faraó do Egito, lhes dando a liberdade e constituindo ali um povo livre. Yahvé é o Deus de escravos. Que liberta os servos, que liberta os escravos. Né? Nesse sentido. Tá? Esse culto aqui... Será que o Bispo Macedo conhece Deus? O Deus de escravos, de servos? Eles pregam um Deus diferente lá. Eles pregam. Sério. Aqui na linguagem atual fala assim, ó: o povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Aven for levado embora. Os sacerdotes pagãos, né? Pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória. Então, assim, pelo que eu entendi, assim, eles ficam maus, né? Tristes, porque ele estava vendo tudo aquilo que eles tinham como um Deus. Sim. É o sistema de poder ruiu. Acabou. Sim. Somos órfãos. Então, e é interessante que a tradução diz os sacerdotes pagãos, né? Como que se esse bezerro fosse de um culto estranho, um culto pagão. E já era para Yahvé. É Yahvé. Betel é Yahvé. Agora, a palavra traduzida por sacerdotes não é Cohen, que normalmente é sacerdote na Bíblia, Cohen, né? É outra palavra. Então, é uma palavra usada para sacerdotes pagãos, por isso que ele entendeu assim. De qualquer maneira, o culto pode ser um culto pagão, pode ser um culto idólatra, mesmo quando é o culto do Deus da Bíblia. Quando esse culto não corresponde Isso não é verdade. quando esse culto não corresponde ao espírito do Deus da Bíblia. Só na forma, mas não no conteúdo. Ainda bem que isso é só naquela época. Concordo. Nós estamos livres.